Olá, igreja, eu sou o Ranulfo, tudo na paz. Eu quero convidar aqui as mamães do Serve, quero convidar elas a chegarem aqui. Nós vamos ter um tempo muito especial. Se você pode aplaudir esse ministério que Deus tem usado para influenciar a vida de mamães, de papais, de bebês. Isso pode vir. Se tem mais alguém aqui que faz parte desse momento, de alguém da família, eu quero te convidar a participar desse momento. Você faz parte disso. Eu queria, antes da gente poder apresentar os bebês e poder direcionar uma palavra para vocês, né? Os papais e as mamães, e dizer que para a igreja esse é um momento muito importante, onde a gente entende que os pais, eles assumem uma responsabilidade diante de Deus, de poder não só educar e ensinar, mas andar com seus filhos no caminho. Esse é um segredo da mensagem para você que é pai, mãe, de poder educar e conduzir, né, o filho de vocês no caminho do Senhor, para que eles possam desfrutar o melhor dessa terra. Então nós temos aqui 4 bebês, nós vamos apresentar um a um. Eu não posso e não quero errar no nome, né? Mas eu sei que essa daqui eu vou pedir para alguma serva. Carlinha, pega aqui a Maria Clara, né? Carlinha vai passear com ela aqui, apresentando ela. Por favor, Carlinha. Olha que fofa. Linda, né? Carlinha vai passeando, apresentando a Maria Clara. Muito fofa, né? Linda. E essa daqui? É o Davi. Gente, Ju, apresenta o Davi para a igreja. Olha que fofo. Esse é o Davi, igreja. Lindo, né? Esse é o Arthur, né, mãe? Tá. Quem que vai apresentar o Arthur? Neuza, pega o Arthur. Mostra ele para a igreja. Que fofura, né? Vai ali com ele. Deixa eu só tentar. Que fofo, né? E ele tem que Eu? Tá, então vai lá. Gente, agora vocês vão conhecer o Eduardo. Vai lá, Cíntia. Muito legal, né? Então eu queria dizer para as mamães aqui presentes, o papai também, vocês vão receber agora um presente da família Montserrat, que é uma Bíblia, né? A primeira Bíblia da Maria Clara, do Davi,
do Arthur e do Eduardo, né? E nós cremos que a palavra de Deus, ela é viva, é eficaz e ela vai produzir, né? Tudo aquilo que Deus almeja para a vida dessas crianças, amém? Então receba esse presente, né, como um presente da nossa igreja. E nós queremos orar com vocês agora. Orar em cima de tudo aquilo que a gente falou. De que a vida de cada uma dessas crianças é o segredo de quem é pai e quem é mãe saber. De que os filhos, antes de serem nossos, eles são do Senhor. É vocês entenderem que Deus tem um plano lindo e maravilhoso para a história de cada um deles. E o que Deus fez nessa trajetória foi confiar a vida de cada uma dessas crianças para vocês, amém? Vamos orar. Eu queria pedir que a igreja pudesse ficar em pé e que você pudesse estender a tua mão para cá num gesto de abençoar mesmo. Nós vamos orar e pedir que o Pai possa realizar tudo o que Ele tem na vida de cada família. E você também com uma palavra de gratidão a Deus por aquilo que Deus está fazendo por meio desse ministério serve. Gente, que linda essas histórias. Um dia a Maria Clara, o Arthur, o Davi, o Eduardo saber que Deus usou um ministério para abençoar a vida deles, amém? Paizinho, nós queremos abençoar agora, no Teu nome, a vida da Maria Clara, a vida do Arthur, do Davi e do Eduardo. Pai, não só eles, mas também as suas mamães, os pais, nós pedimos a Tua graça, Senhor, o Teu poder sobre a vida deles, que eles possam ser homens e mulheres cheios do Teu Espírito, ó Pai. Nós Te louvamos pela existência do serve. O Senhor conhece o coração de cada mamãe, da forma como chegou ali, da forma como foram acolhidas pelo Senhor. Que cada gesto de amor, de carinho da equipe de servas, voluntárias ali que têm dedicado o seu tempo para ter isso hoje, esse momento como resultado, como fruto do seu trabalho. Pai, nós Te agradecemos. Obrigado pelo coração da Tua igreja, aqueles que têm investido nesse ministério. Então nós consagramos a vida de cada uma dessas crianças ao Senhor e pedimos que eles possam ser nessa terra homens e mulheres cheios do Teu Espírito. Nós Te pedimos isso e como igreja nós oramos agradecidos em nome de Jesus, amém. Amém, que Deus abençoe, amém. Boa noite, meu nome é Tércio. Boa noite para vocês que estão conectados conosco, seja em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil, ou seja em qualquer país ao redor do mundo. Nós estamos terminando uma série, na verdade uma ênfase, porque a série nós já terminamos, mas estamos enfatizando no mês de fevereiro, refletindo sobre a vida e pensando exatamente sobre o propósito pelo qual Deus nos deu e como viver essa vida de uma maneira que glorifique a Deus. Não passar por essa terra sem propósito, juntando os nossos tesouros que vão ficar por aqui, mas podendo viver de uma maneira que glorifique a Deus, que a gente possa se alegrar e alegrar o coração do Senhor, viver de maneira plena. Nas 2 últimas semanas nós olhamos, especialmente há 2 semanas falamos um pouquinho sobre a escravidão que o inimigo tem imposto sobre nós, servos e servas do Senhor, numa estratégia sutil de nos aprisionar nas nossas projeções profissionais, sonhando tantos sonhos mirabolantes, e eu não tenho nada contra eles, mas de tal maneira envolvendo e sendo enredado por esses sonhos e trabalhando de maneira tão desregrada, descontrolada, em busca de coisas, de busca de ascensões, por vezes de fama e glória, e nos afastando do que realmente Deus tem para nós como prioridade, que é o seu reino, que é o estabelecimento do reino de Deus nessa terra.
E como igreja em Porto Alegre, o alvo de Deus, para mim e para você, servos e servas do Senhor, é usar tudo que somos e tudo que temos para amar pessoas, para proclamar o amor de Deus nessa cidade, realmente de tal maneira que nós vamos ver para a glória de Deus esta cidade cheia da glória de Deus, assim como as águas cobrem o mar. Você crê nisso, amado? Nós oramos por isso, nós trabalhamos por isso, nós esperamos de Deus isso aqui nesse lugar, mas Deus vai começar isso através de mim, através de você. A semana passada nós focamos um pouco mais ainda, falando sobre a visão de pedirmos a Deus, intercedermos, de pedirmos e de agirmos, mas entendendo que essas disciplinas espirituais, elas devem ser voltadas para repartir, para amar mais, para espalhar mais o amor de Deus na terra. Nós vamos hoje, esse último domingo de fevereiro, continuar refletindo sobre a vida. Nós vamos examinar hoje Eclesiastes e os pensamentos de Salomão, e aquilo que ele vai falar ao escrever sobre a vida, aquilo que ele vai comunicar nas suas reflexões, pensando e lembrando que Salomão foi o rei, o maior rei de todos os tempos, ainda que tenha terminado mal, mas na perspectiva de riquezas, de poderes, de glória, não é? Este foi Salomão, um homem que recebeu da parte de Deus também a graça da sabedoria, contudo tenha no final da sua vida desperdiçado aquele bem que Deus lhe concedeu. Nós vamos olhar para este homem hoje, olhando para o livro de Eclesiastes. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia lá em Eclesiastes, deixar aberta. Nós vamos passear por ela hoje, e nós vamos então, ao examinar a vida de Salomão, ao examinar o pensamento, as reflexões de Salomão, nós vamos hoje à noite sermos encorajados também acerca de como viver a nossa vida. A partir da semana que vem, queridos, nós vamos estar ministrando durante o mês de março sobre o mapa. E o mapa é o caminho que nós queremos ajudar a igreja a viver no que diz respeito ao conhecimento da Bíblia, o conhecimento das Escrituras, a aplicação das Escrituras, o repartir daquilo que temos recebido de Deus ao conhecer a Escritura. Amados, nós temos entendido que crescimento espiritual é uma responsabilidade pessoal de cada discípulo. A igreja como instituição, embora eu creia que a igreja seja organismo vivo do Senhor Jesus, mas enquanto se formaliza e estrutura ambientes para você estudar a Bíblia, ela não quer com isso substituir a sua responsabilidade de crescimento. Essa é sua. Por isso eu não aceito crente, discípulo que diz, cara, a igreja, não estou aprendendo, não estou crescendo lá. Cara, você cresce no seu quarto, aos pés da cruz e do Mestre, na presença do Espírito Santo de Deus. Lá o Senhor te enche, meu amado. Para com isso. Porque esse negócio de papa, de sacerdote, do ungidão transmitindo aqui, isso aí é católico. Isso é católico. Entendeu? Mas vai lá, porque o véu rasgou. O véu do templo se rasgou, meu amado. E você tem acesso direto a ele. Você não precisa de mais ninguém. Agora, eu creio também, e hoje eu vou falar sobre isso, sobre o valor do corpo de Cristo. Isso eu creio, vou falar sobre isso hoje aqui. Mas, amados, por outro lado, eu vejo gente que usa essa teologia bíblica correta, mas é para fugir da comunidade espiritual. Então, deixa eu te dizer, Deus conhece o coração da gente. Tem gente que diz, não precisa de ninguém, eu falo com o Espírito. É verdade, meu amado, mas isso não exime a bênção da comunidade na edificação da sua história. Amém? Então, amados, nós vamos falar sobre isso em março, o mapa, para no mês de abril lançarmos um ano de leitura da Bíblia. Nós vamos ler a Bíblia inteira em um ano, ok? Você vai ler a sua Bíblia em um ano, se você quiser. Mas nós vamos lançar isso aí de uma maneira muito especial, porque nós vamos ler a Bíblia toda como igreja em 3 dias. Aí depois partimos para um ano. Ler a Bíblia toda em 3 dias, como é que é isso? Vai acontecer milagre. Gente, olha só, a gente está muito empolgado com isso. Mas deixa eu dizer para você, nós não queremos engordar ninguém aqui, se não for para você pegar tudo que você está recebendo e multiplicar na vida de pessoas.
sentar. Esse ano você vai discipular uma pessoa, pelo menos, 2, pelo menos 3, sei lá quanto Deus vai te dar. Mas você precisa repartir o que você está recebendo, amém? Amém, gente? Então vamos lá, vamos olhar. O tema da mensagem hoje é o tema de um conto, conhecido nacionalmente como O Herdeiro de Si Mesmo. E eu gostaria de começar então contando esse conto, um pouquinho dele, para a nossa introdução e a nossa reflexão essa noite. O conto fala sobre um homem chamado Lupércio, coronel, mas a história de Lupércio não começa como coronel. Ele nasceu, viveu em Dos Rios, uma cidade de Minas Gerais, e o conto vai dizer que esse homem chamado Lupércio Moro se tornou o grande milionário local, o homem que mais tinha posses naquela cidade. Mas a história diz que ele saiu do nada. O conto fala que este homem começou todas as coisas ainda menino, trabalhando no escritório daqueles que mal ele ganhava para comprar os sapatos. Mas a vida dele foi crescendo de maneira simples até os 36 anos, quando ele então tem uma espantosa subida pela escada do dinheiro, a ponto de aos 60 anos ver-se montado numa extraordinária fortuna, milionário. Naquele tempo, 1.000 contos de réis, e aí põe não sei quantos 1.000 contos de réis. O conto diz que não houve o que Lupércio não conseguisse de sorte. Até o posto de coronel foi lhe dado, porque à medida que ele foi ganhando muito dinheiro, a cidade começou a olhar para ele e dizer: não, ele não pode ser qualquer homem, ele é o homem de mais posse na nossa cidade. E naquele tempo o coronel era o homem que mais tinha dinheiro na cidade. Então logo deram para ele o título de coronel, Coronel Lupércio. Aos 36 anos de idade, após ganhar dinheiro normal, esse homem tem uma ideia extraordinária. O conto diz que a sorte encostou-se nele, dizia o povo. Ele dá uma atacada inicial, daquelas que ninguém acredita, mas de repente aquele homem começa a fazer negócios e negócios e negócios, e o conto diz que ele fez milhares de negócios sem uma só falha, sem uma sequer. Esse homem só ganhava dinheiro. Certo dia, ele acorda com a visão absurda para a cidade, de viajar até a cidade de Santos, e lá, queridos, começar o que seria a estação de veraneio. Era um empreendimento, e esse homem se vai para Santos na expectativa de estudar aquele lugar, e ele chega, aluga o hotel mais pobre da cidade, o pior que tinha, porque afinal ele tinha que guardar aquilo que ele já tinha adquirido. Conhece finalmente o mar, andando na beira-mar de Santos, conhece o mar, se impressiona, as pessoas estão ali tomando banho, e ele pensa: eu também vou. Mas quando ele vai descobrir que ele precisa do short, descobre que é 20 contos, ele decide não ir para a água, porque ele não pode gastar 20 contos. Os dias que estão ali, diz que ele começa então a contemplar a imensidão líquida do mar. Ele começa a observar consigo com seus olhos e fica em êxtase, impressiona-se com as pilhas imensas de sacas de sal amontoados por toda a extensão da praia. Ele gostava também de assistir à puxada das redes dos pescadores, melhor dizendo. E o seu cérebro o tempo inteiro pensava na mais perfeita máquina de calcular o que ele podia fazer se ele estivesse administrando alguma daquelas coisas. O conto diz que num dia ele se afasta para um lugar chamado Praia Grande, e ele avista um trombolho ferrugento semi-enterrado na areia. Passa então alguém, e ele indaga aquele passante o que seria aquilo, e o homem então conta para ele que aquilo era um cargueiro inglês que havia naufragado naquela praia. Apenas parte daquele velho casco está ali à vista. E o conto vai dizer que ele começa a olhar, e ele começa então a imaginar o que ele podia fazer com aquilo para ganhar dinheiro através daquilo. Como ele podia ganhar dinheiro mais. Mas
era muito sol, era calor. Lupércio detestava o calor. Ele entra numa luta porque ele quer continuar olhando para aquele casco, o que fazer, mas quer ir para a sombra, escapar daquele calor terrível. Finalmente, na briga tremenda, ele vai para aquela sua simples pousada. O conto diz que ele não dorme, passa a noite pensando. Passa a noite refletindo, calculando qualquer coisa que ele podia fazer com aquela ferragem vista por ele na praia durante o dia. Foi quando ocorreu o caso mais inexplicável da sua vida. Um encontro com um corretor de negócios. No dia seguinte, e então conversando com aquele corretor de negócios, ele é convidado para uma noitada, para uma festa. Ele logo começa a calcular o que ele teria que gastar se ele fosse para a noite. Falou, não vou sair com ele. Mas o homem, como quem conhecesse a mente de Lupércio, diz, não, podemos ir. E o conto diz que o homem diz, não pense em despesas, estou cheio de massa, entre aspas, querendo se referir aos contos. Com negação que eu fiz ontem, posso torrar um conto sem que meu bolso dê por isso. A farra acaba diante de uma garrafa de uísque, bebida cara, paga pelo corretor, mas que ele nunca havia tomado. Ele toma uma dose, 3 doses, e no meio daquela noitada, o corretor consegue vender aquela ferragem para Lupércio. No outro dia, Lupércio acorda com uma estranha lembrança na mente de que parece que, e ele descobre então que ele havia sido roubado por aquele corretor, que havia tomado-lhe os contos que ele havia trazido e que ele tinha economizado durante aqueles anos da sua vida. A história vai contar que o corretor riu-se à larga. Começou a contar como aquilo aconteceu lá na sua loja de corretagem. E ele ganha o prêmio, melhor corretor do ano devido àquilo. Mas a história vai dizer que pouco tempo depois, queridos, estoura a grande guerra. E a tremenda alta dos metais não demora a sobrevir. E no ano seguinte acontece aquilo que é extraordinário. Lupércio revende o casco do Sparrow por 320 mil contos de réis. A notícia encheu os santos, e o corretor Estrela foi tocado da companhia de seguros quase a pontapés. Imbecil foi a palavra do dono daquela companhia. Esteve anos e anos com o Sparrow, que era aquela ferragem, e vai vendê-lo por uma ninharia justamente nas vésperas da valorização rua. Lupércio volta para Dos Rios, então, milionário. Se torna de fato não apenas o coronel, mas admirado por toda a cidade. Diz que os contos, falando em dinheiro, de Lupércio foram vindo aos milhares, cada vez mais e mais e mais. Mas presta atenção agora. Também, vindo com os milhares de contos de réis, vieram os anos na vida daquele homem. Até que um dia ele se deu por conta de que estava velho, começou a adoecer, começou a passar por crises de doença, e o conto vai dizer que ele entra então numa crise crônica emocional, porque o seu organismo começa a cair, evidentemente, à proporção que a fortuna aumenta. E ao completar os 60 anos, Lupércio toma-se de um temor, de um pavor, o pavor de ter que largar a maravilhosa fortuna reunida ao longo daqueles anos. E tão integrado estava no dinheiro que a ideia de separar-se dos milhões lhe parecia uma aberração da natureza. Morrer? Não. Então ele começa a raciocinar e diz, eu tenho que descobrir como eu posso adquirir a minha eternidade. Como se fosse possível, ele começa a estudar. Descobre que não é possível, então o pensamento passa a ser, eu vou descobrir pelo menos um jeito de levar a minha vida até os 70, 80 anos. E se der certo até os 100 anos. Mas queridos, de repente, na cidade vem a notícia. E a notícia é a seguinte, olha, ele mudou mesmo.
olha, alguma coisa aconteceu com ele. Olha, ele está diferente. E aí começa a vir um papo na cidade. O papo é o seguinte: ele está espiritualizado, gente. Ele se espiritualizou e tal. Imagino que todo mundo aqui está pensando que ele se tornou um discípulo de Jesus, conheceu a igreja e tal, mas não foi nada de conversão a Cristo. Aquele homem vai parar num centro espírita. Ele ouviu falar sobre a reencarnação. E se há algum espírita aqui, eu queria dizer que não há nenhuma apologia ou crítica aqui ao espiritismo. É um conto que eu estou contando. Mas eu preciso sinalizar o pensamento daquele homem e preciso dizer o que eu creio, o que nós cremos. Ele buscou o espiritismo na expectativa de que pelo menos ele poderia reencarnar e continuar desfrutando daqueles milhares de contos de réis. Mas a Bíblia diz, é só um parênteses, que o homem está determinado a viver uma vez só, morrer uma vez só e depois disso vem o juízo. Então não tem reencarnação. Mas essa é uma doutrina espírita, e ele caiu dentro daquele cenário, na busca então por uma nova vida onde ele pudesse manter. Estuda. O conto diz que ele lê, compra livros, medita, passa a frequentar o centro espírita, ouvir com mais atenção as vozes do além, e ele queria descobrir como é que ele podia fazer para voltar a viver, mas não pobre, rico como ele estava. Depois de estudar muita reencarnação, ele entra numa crise maior, porque a crise é a seguinte: o meu ponto é saber se a alma do desencarnado pode escolher o corpo em que vai voltar a viver. Essa é a crise dele. Eu posso escolher? E ele indaga o líder daquela loja espírita, e o homem responde para ele: olha, na verdade a gente no Brasil não tem tanto ainda conhecimento sobre isso, mas lá na França, lá na Europa, eles têm a resposta para isso. Ele falou: então eu pago 100 contos de réis, mando uma correspondência agora, preciso dessa resposta. E queridos, Lupécio continua na busca. Ele precisa saber se a alma de um vivo pode, antes de morrer, marcar a mulher que vai ter um filho em que essa alma se encarne. A perplexidade cresce para o líder daquela casa espírita. E ele então vai à casa do coronel Lupécio. Enquanto as cartas de consulta, e agora eu quero ler literalmente, cruzam o oceano para buscar aquela resposta para o doutor Lupécio. O senhor doutor Dunga, que era o líder daquela casa espírita, vai à casa dele tomado de desconfiança. Quando chega lá, encontra o coronel Lupécio, fraco, respirando com esforço, muito mal. E o coronel imediatamente pergunta para ele: o senhor tem a resposta? E a resposta do coronel é ainda, do doutor Dunga é: ainda não recebi a resposta. Mas ouça bem daqui para frente. Mas a minha visita tem outro fim, coronel. Eu quero que o amigo fale claro, abra o seu coração, quero que me explique a verdadeira causa do seu interesse pela consulta. Francamente, eu não acho natural isso. Percebo que o coronel tem uma ideia secreta na cabeça. O doutor Lupécio, o coronel, olha de revés, desconfiado, mas resiste. Não abre o coração, alega que era apenas curiosidade. Como nos seus estudos sobre reencarnação, ele nada vira sobre esse ponto, ele queria cavar mais, esclarecer apenas isso. Mas o doutor Dunga não se satisfaz e insiste: não, coronel, não é isso. Não, eu vejo que o senhor tem uma ideia oculta na cabeça. Seja franco, bem sabe que eu sou o seu amigo. Lupécio resistiu, ainda por um tempo, mas depois, com relutância, ele abre o jogo. É que eu estou no meu fim, meu caro Dunga. Eu tenho que fazer o meu testamento. Não disse mais, nem foi preciso, um clarão iluminou o doutor Dunga. O coronel Lupécio, a mais pura encarnação humana do dinheiro, não admitia a ideia de morrer e deixar a fortuna aos parentes. Não se conformando com a hipótese de separar-se dos 60 mil contos, pensava em fazer-se o herdeiro de si mesmo em outra reencarnação. Seria isso? Dunga olhou firmemente, sem dizer palavra.
Lupércio leu-lhe o pensamento nos olhos inquisitores, ficou vermelho, corou pela primeira vez na vida, e baixando a cabeça, abriu o coração e disse: sim, Dunga, é isso. Eu quero que vocês me descubram a mulher em que vou nascer de novo, para fazê-la em meu testamento a depositária da minha fortuna. Presta atenção. Há pessoas nesta vida que morrem antes de chegar à sua morte física. Há pessoas que estão vivas, porém mortas, por conta do coração delas onde está depositado. Aqui é um conto. Na morte, o pavor do coronel Lupércio, presta atenção, era se separar da extraordinária fortuna. Tornou-se espírita por medo. Seu interesse maior centrava-se na reencarnação, porque o seu alvo era encarnar em seu próprio corpo com o objetivo de usufruir das suas fortunas. A moral do conto. Vaidade. Tudo é vaidade. Salomão disse isso há muito tempo. Vaidade. Tudo é vaidade. Vamos dizer juntos isso? Vaidade. Tudo é vaidade. O pregador, o autor de Eclesiastes, ao se confrontar com a morte, presta atenção, ele reinterpreta a vida. É muito importante entender isso. Por isso que a Bíblia vai dizer que há mais sabedoria na casa onde há luto do que na casa onde há festa. Sabe por quê? Porque é no meio, quando você está de frente com a morte, ou quando alguém próximo de você morre, que você começa a reinterpretar como é que você deve viver. E o livro de Eclesiastes, amado, é exatamente uma reflexão sobre a vida a partir da morte. Eu queria convidar você, nesse primeiro momento, a ler alguns trechos de Eclesiastes, onde o autor começa a reinterpretar a vida a partir da morte. Leia comigo Eclesiastes 3:20. Olha lá o que ele diz: todos vão para o mesmo lugar, vieram todos do pó, e ao pó retornarão. Eclesiastes 3:20. Depois Eclesiastes 9:3-10 diz: este é o mal que há em tudo que acontece debaixo do sol. O destino de todos é o mesmo. Está vendo aí? Vamos morrer. Não interessa se eu sou branco, negro, pobre, rico, não tem nada a ver. O destino é o mesmo. O coração dos homens, além do mais, está cheio de maldade, de loucura, durante toda a vida. Presta atenção, a Bíblia diz que o meu e o seu coração é enganoso. Ele está cheio de loucuras. Ele está cheio de conjecturas que trazem desgraça para a minha vida. É por isso que eu não posso ser dirigido, amado, nessa vida, pelas minhas emoções, pelo que o meu coração busca. Mas eu preciso dirigir a minha vida por princípios, por valores que Deus estabeleceu na sua palavra. Ele vai dizer: o coração está cheio de maldade e de loucuras durante toda a vida, e por fim eles se juntarão aos mortos. Versículo 10: o que as suas mãos tiverem que fazer, faz com toda a sua força, pois na sepultura, para onde você vai, diz para o seu irmão aí, você vai para a sepultura. Diz para ele aí. Agora pergunta para ele assim, ó, para ela: o que você está fazendo com a sua vida? Graças a Deus que o nosso espírito volta para Deus, não é isso? Amém, gente? Glória a Deus, porque esse corpo aqui vai definhar mesmo. Na verdade está definhando, né? Ixi, o meu está definhando. Está definhando. Ele vai dizer aí: lá para onde você vai não há atividade nem planejamento, não há conhecimento nem sabedoria. Por que da morte? A reflexão de Salomão é: por que da morte? Qual a razão de tudo? E querido, Salomão, após possuir tudo e perceber a fragilidade das coisas e a futilidade passageira,
das suas próprias conquistas e dos seus bens. Se você ler o capítulo 2, versículo 4 a 13, você vê Salomão falando sobre isso. Ele passa a repensar a vida, ele passa a refletir. E a Bíblia diz que até a tolice e a insensatez caíram na sua investigação. Olha o capítulo 7, 25, o capítulo 2 e 12, capítulo 7, 25 diz assim: por isso dediquei-me a aprender, a investigar, a buscar a sabedoria, a razão de ser das coisas, para compreender a insensatez da impiedade e a loucura da insensatez. Descobri que muito mais amarga que a morte é a mulher que serve de laço, cujo coração é uma armadilha e cujas mãos são correntes. O homem que agrada a Deus escapará dela, mas o pecador ela pegará, ela apanhará. Veja, diz o mestre, foi isso que descobri. Ao comparar uma coisa com outra para descobrir a sua razão de ser. Sim, estou lendo o capítulo 7, versículo 25 a 29. Ele vai dizer o seguinte: durante essa minha busca que ainda não terminou, entre 1000 homens, descobri apenas um que julgo digno, mas entre as mulheres não achei uma sequer. Assim cheguei a esta conclusão: Deus fez os homens justos, mas eles foram em busca de muitas intrigas. Já viu gente culpando Deus das suas confusões? Quando na verdade, quem está arrumando os rolos, as brigas, as intrigas é Ele mesmo? Deixa eu dizer, de vez em quando eu brinco, mas é verdade isso. Deus é bom demais, gente. É nós que não valemos nada. Mas a graça dele superabunda, né? Não é verdade? Apesar de nós. Apesar de nós. Capítulo 2 de Eclesiastes diz então, falando o autor sobre a reflexão dele da vida: passei a refletir na sabedoria, na loucura e na insensatez. O que pode fazer o sucessor do rei a não ser repetir o que já foi feito? Percebi que a sabedoria é melhor que a insensatez, assim como a luz é melhor do que as trevas. Após tudo isso, o autor de Eclesiastes conclui: vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Absurdo, vapor passageiro, é consumido, passa. Por que da vida então? Por que da existência? Eclesiastes 1,14, ele declara: tenho visto tudo o que é feito debaixo do sol, tudo é inútil, é correr atrás do vento. Eu lhe pergunto, amado, será que esse não é o nosso espelho? Somos vaidosos, precisamos ser íntegros para confessar isso. Somos vaidosos. Castelos, palácios, cartões com limite, currículo, evidência, nome em acessão, o tal do concurso público que poucos vão passar e você vai levantar o seu, você passou, posição, status, vaidade, tudo é vaidade, querido. E sabe qual é o grave problema? O problema do ser humano, querido, é que nós continuamos atrás dessas vaidades, sabendo que tudo é vaidade. Uma pergunta que cabe aqui hoje é: em meio a esta vida de vaidades, existe algo legítimo para eu colocar o meu coração? Sim ou não? Interessante que o autor inclusive elogia os mortos, como quem já teve o privilégio de estar isento dessa vida de vaidades e desfrutando da vida que realmente vale a pena. Queridos, amigos, igreja, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu queria que você abrisse o seu coração para receber do Espírito sem barreira. Se tudo é vaidade, como diz o autor de Eclesiastes, qual é o caminho legítimo da vida? Como eu posso viver em meio a esse mundo de vaidade? Focando em coisas que são legítimas. O autor reflete, avalia, reflete, finalmente ele escreve as suas conclusões que nos levam a crer que em meio a essa vida que é pura vaidade, há coisas legítimas às quais precisamos nos atentar. Eu quero então olhar para vocês. Primeira delas: desfrute do fruto do seu trabalho com a sua família. Em meio a esse mundo de vaidade está aí algo que Deus tem para você. Eclesiastes 2, 24 e 25 diz: para o homem não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer em seu trabalho. Eu vi que isso também vem da mão de quem, queridos?
de Deus. E quem aproveitou melhor as comidas e os prazeres do que eu, diz Salomão. Ele diz também no capítulo 3, 12 e 13, descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Amém, igreja? Você já viu gente que quando pensa em sair, gastar um pouquinho de dinheiro com a família dele, ele fica culpado? Gente, eu conheço. Eu vou dizer, eu fico muito indignado. Às vezes eu encontro, rapaz, o cara lá, eu falo, meu filho, sai lá, vai gastar com tua esposa, leva num lugar filé, caprichado. Vai lá, leva, pai. Pai, pastor, o negócio está meio feio. Rapaz, vai lá, meu amado, faz favor, capricha. Não leva no boteco da esquina, não. Vai num restaurante bonito, rapaz, que dignifica a tua esposa, os teus filhos. Vai lá, faz isso. Porque a Bíblia diz que essa é uma das recompensas da vida. Pegar aquilo que Deus me deu e desfrutar com a mulher da minha vida, com os meus filhos, com a minha família, com aqueles que eu amo. Deixa eu dizer uma coisa para você, homem, deixa eu pedir aqui para você uma tarefa. Pega a sua mulher, rapaz, pega a sua família, vai num lugar fino. E gasta. Nunca vi pastor mandar gastar dinheiro. Só os pastores mandar economizar. Faz favor, depois não vem trazer a conta para mim. Gasta o que você pode. Mas sabe o que eu creio? Que o problema não é dinheiro. O problema é prioridade. Porque para outras coisas você gasta. Tem gente que gasta fortuna com clube de futebol, gente. Tem gente que gasta fortuna com seu vício, com sua, mas não gasta com a sua família. Gasta com carrões. Eu não tenho nenhum problema com carrão. Gaste, compre. Mas, meu amado, presta atenção. É bênção de Deus eu pegar a minha família e curtir com ela. Isso é um presente. Olha o princípio. Em meio a essa vida de vaidades, usufrua do fruto do seu trabalho. Não deixe que o amor ao dinheiro roube de você os prazeres que o fruto do seu trabalho pode proporcionar para você, para a sua família, para os seus amigos. Você lembra do doutor Lupécio, do coronel lá na beira-mar? O cara não desfrutou porque ele tinha que gastar 20 conto para comprar um short, ficou só olhando. Rapaz, via, mas não usufruía porque amava o que possuía mais do que a sua vida. Coronel Lupécio não teve família para não gastar o seu dinheiro, querido. Não casou porque a mulher gasta demais. Não, a mulher não gasta. A mulher de Deus não gasta demais. Vou dizer para você aqui, em nome de Jesus. Em nome de Jesus aqui, ó. Vou falar aqui, eu não quero confusão para ninguém em casa aí, por favor. Mas deixa eu dizer uma coisa aqui. A minha esposa, Martinha, eu tenho que forçar a gastar. Então, mulheres, vem conversar com ela aqui, viu? Rapaz, eu largo para ela uns 50 no final do mês, eu pego de volta. Não gastou nada. A tia vai lá. A tia, vou te dizer, viu? Contudo, vive sempre tão linda, tão linda. Hoje à noite vai ser maravilhosa. Brincadeira. Não preciso disso não, viu, Márcio? Glória a Deus, a gente se ama sem precisar de elogios públicos. Mas é verdade isso, eu admiro muito. Porque o sentido da vida não está nisso, queridos. Tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Tem gente que não faz churrasco com os amigos para não consumir herança. Meu Deus do céu. Era o Lupécio. O autor faz um alerta acerca também de algo interessante quando se fala de trabalhar. Porque ele está dizendo que é uma bênção isso. Mas que isso é para desfrutar com os meus amados. Mas, querido, o autor faz um alerta acerca de não se perder na carga horária excessiva, pelo mal que produz para a própria saúde, causa dor, frustração, aflição, insônia. Capítulo 2, 22 e 23 diz, porque o que mais tem o homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol. Aí ele fala assim, porque todos os seus dias são dores, e a sua ocupação é desgosto, até de noite não descansa o seu coração, pensando no trabalho. Também isso é vaidade.
Ou seja, você precisa de equilíbrio, amém? Tudo bem, queridos? Eclesiastes 9 vai dar o conselho definitivo sobre esse primeiro ponto. Ele diz: desfrute a vida com a mulher a quem você ama. Todos os dias desta vida sem sentido que Deus dá a você debaixo do sol. Todos os seus dias sem sentidos, pois essa é a sua recompensa na vida, pelo seu árduo trabalho debaixo do sol. Ontem eu fui a uma festa de uma família que completou 25 anos de casados, eles têm 3 filhos. E quando eu cheguei lá, gente, num lugar muito bonito, assim, a impressão que me causou foi tão agradável. Eu já estava com essa palavra para pregar hoje, mas foi tão agradável ver como eles investiram como família naquele momento, para celebrar realmente, celebrar como família a graça de eles terem chegado a 25 anos. Não apenas terem chegado aos 25 anos, mas por estarem crescendo com Deus, pelos filhos estarem crescendo no Senhor, por estarem caminhando nessa direção. Foi uma festa linda. Eu disse: Deus, obrigado, porque eles estão investindo de maneira certa, estão celebrando como família os teus feitos. Os filhos foram lá, pronunciaram-se aos pais, cantaram palavras de bênção, de momentos que eles oravam juntos. Que coisa mais linda foi. Meu amado, eu pergunto a você: o melhor da sua vida tem sido posto nas coisas essenciais ou nas coisas secundárias, correndo atrás do vento, como diz o próprio Salomão? Você deve conhecer pessoas, querido, que ainda que possuam riquezas, bens, não sabem usufruir delas. Isso é um pecado. O autor está alertando-nos que em meio a esta vida de vaidades, é preciso saber viver usufruindo do benefício daquilo que temos recebido como resultado do nosso árduo trabalho. Está aí, querido, algo legítimo em meio a essa vida vaidosa. Desfrute a vida com as pessoas que você ama. Eu aprendi isso com meu pai. Meu pai foi um pastor, um homem que não deixou nenhuma herança financeira para mim, para minha irmã e para o meu irmão. Somos 3 filhos. Nenhuma para a mamãe, do ponto de vista financeiro. Mas as outras heranças que eu recebi do meu pai, nada que ele tivesse deixado pagaria o que ele deixou para mim. Um coração que ama a Deus acima de todas as coisas. Meu pai dizia sobre a humildade, sempre falava sobre isso para mim. Nunca vi o meu pai, querido, se impor sobre pessoas arrogantemente pela liderança que Deus lhe confiou. Era um homem servil. Era um homem que repartia o pouco que ele tinha. Era um homem que dedicava sempre. Quantas viagens eu tenho em mente de momentos com os meus pais. Meu querido, eu não estou lhe falando de viagens internacionais, não. Meu pai nunca pôde fazer uma. Eu estou falando de meu pai pegar a nossa família e ir para a beira de um rio, tomar banho de cachoeira, de fazer piquenique, dessas coisas que para ele tinha a ver com estar junto, com rir, pegar uma rural e entrar no meio do mato fazendo trilha. Por isso que eu gosto de trilha, por isso que eu tenho um Jeep 4x4, estou vendendo, né? Infelizmente, por enquanto. Do jeito que vai, volta, porque a gente não se apega a essas coisas. Mas querido, deixa eu falar, me casei com Marta, fizemos 17 anos de casados no ano passado, temos 2 filhas lá em Radassa. Meu querido, eu vou dizer para você, não é questão de dinheiro. Até hoje eu pego as meninas e nós vamos fazer piquenique no meio de parque. É perigoso você me encontrar na beira do Guaíba comendo poncã com minha família, hein? Sabe por quê? Porque desfrutar a vida nunca teve a ver com dinheiro, mas tem a ver com prioridade. Sim, esses dias eu falei para o meu discipulador, né? Olha, pisei na bola com a Martinha. Era o dia do nosso aniversário de casamento, fizemos 17 anos, 6 de dezembro, estávamos todos na casa dos pais dela. E a Martinha chegou para mim e falou: mozão, fica tranquilo, a gente vai estar aqui, meu pai, minha mãe, os irmãos, todo mundo estava lá, sabe? Era um casamento de uma família, da família. E estávamos todos, os netos e tal. E a Martinha vira para mim e fala isso. Eu acreditei. E essa lição eu já sabia. Elas falam isso, mas elas querem aquilo. Só que eu caí no conto dela. E no dia do nosso aniversário acordei, dei um beijo nela, faceiro, parabéns, eu te amo, maravilhoso. E não fiz nada mesmo. Ela não falou nada.
Só que quando a gente volta para cá, numa conversa, pois é, no dia do nosso casamento você não fez nada. Mas você não falou, mas você não entendeu ainda o negócio. Não acredita quando ela falar, não quero não, ela quer sim. Aí eu falei para o meu discipulador, cara, eu pisei na bola com a Marta e não sei o que, tal. Aí ele falou para mim, já pediu perdão, já pedi perdão, já se arrependi, me arrependi e tal. Então aí ele falou, tem um lance aí, cara. Não é só reconhecer, pedir perdão, não. Tem algo que se chama reparação. E de fato a gente trabalha aqui com reparação, né? Aí ele falou, você precisa reparar isso com a Martinha. Rapaz, o negócio está meio feio. Não, repara com a Martinha. Agora as meninas foram para o Palavra da Vida passar uns dias lá, né? 4 dias lá. E eu planejei a reparação. Mas pensa no negócio. Eu não vou falar para vocês não ficarem com inveja, tá bom? Mas, gente, eu peguei a Martinha, levei num lugar, rapaz, nem eu acreditava. Os contos de ré ficaram tudinho lá. Mas eu reparei com minha mulher, foi maravilhoso, foi bom demais. Gente, eu só tenho uma vida. Deus me deu essa mulher amada, 2 filhas. Meu discipulador tem sido modelo para mim. Meu mentor há 10 anos, pastor Armando Bispo, em Fortaleza. Um dia andando com ele nas trilhas, lá nas dunas de Fortaleza. Ele corre em rally. E a gente estava fazendo uma duna junto e conversando. E eu sempre fico sugando aqui o que eu posso para aprender e para crescer. E ele começou a me falar sobre tudo que ele recebeu do pastor dele. Que coisa linda. Ele contou, cara, eu aprendi, o discipulador dele, né? Ele falou assim, aquele homem me ensinou tantas coisas. Ele me contou uma coisa, dentre as muitas, que era... Quando ele foi comer na casa do pastor, o pastor tinha um ovo para aquele almoço daquele dia, para ele, para a esposa e para o filho. Mas o pastor dividiu em 4 partes aquele ovo e deu um pedacinho para cada um. Ele estava contando essas coisas para mim, eu estava ali aprendendo. Porque, volto a dizer, a questão não é o quanto você tem, a questão é o coração. Porque se tiver um ovo, você pode dividir o ovo. E aí ele estava falando isso e ele disse, só tem uma coisa que eu não pude copiar do meu discipulador. O que foi? Ele amou o ministério mais do que o filho dele. E o filho estava morrendo de obesidade mórbida aos 35 anos de idade. E ele ali vira para mim e diz assim, presta atenção. Deus te confiou um ministério, mas você nunca ame o ministério mais do que a Marta e as suas filhas. E você vai lá para Paulo, escrevendo a Tito e a Timóteo, sabe o que diz lá? Que se eu não governar bem a minha vida familiar, a minha esposa e minhas filhas, eu não posso cuidar da igreja de Jesus. Por isso, amado, que eu gasto mesmo. Gasto tempo, gasto dinheiro. O que eu puder investir, eu vou investir na minha família. Para que realmente o amor presente nosso possa crescer cada dia mais, porque isso é a recompensa que Deus me deu nessa terra, no meio deste mundo de vaidades. Você está entendendo o que o Espírito está falando? Aí vale, meu querido, piquenique no Germânia, vale comer poncã no Guaíba, vale algumas trilhas de jipe, alguns acampamentos de barraca, né? Chegamos das férias pelado, porque o carro quebrou. E aí chega em casa as meninas, papai, vamos acampar. A gente gosta de acampar lá em Cambará. Vamos acampar? Eu falei, ixi, não vai dar. Mas, meu amado, não interessa. Tem uma foto aqui interessante, sabe o que é isso? Baixei as barracas, lavei e montei lá no quintal de casa. É isso aí. Achamos lá, né, Lailinha, a lanterninha para cada uma. Vamos acampar aqui. Você não tem que imaginar a festa que elas fizeram. Nós fomos, olha as 2 dormindo aí. E a nossa barraca, como a sua também deve ter, tinha teto solar. Então a gente abriu, estrelas, a gente ficava cantando os hinos da igreja, que na casa de pastor a gente fica cantando hino de igreja. E louvando, até que as meninas dormiram. Botei até o ventilador dentro. Ficou chique, foi o melhor acampamento nosso. Presta atenção, meu amado, não tem a ver com dinheiro, tem a ver com o coração. Quando você diz assim, pastor, não tenho condição, não tem nada a ver com condição, meu amado. O primeiro princípio é de acordo com o que podemos, de acordo com o que você tem condição, desfrute com a mulher da sua mocidade, até a velhice dela.
Deve ser bom demais envelhecer com a mulher da mocidade. Eu quero isso. Com os filhos, netos, genros, noras. Meu sogro e minha sogra têm um jeito de lidar com a vida que eu gosto. Nós estávamos lá nesse dia 6 de dezembro, no Natal, e aí os 4 filhos, Martinho e os 3 irmãos, com genros, noras, 6 de dezembro, gente. O Natal é 25 de dezembro. Quando chega a noite daquele dia, sabe o que acontece lá na casa do meu sogro e sogra? Um banquete com negócio de vela de Natal e não sei o que de Natal. O que está acontecendo aqui? Vamos comemorar o Natal. Quantos anos tem que eles não têm os filhos juntos? Fizeram Natal no dia 6 ou 7 de dezembro. Porque a vida é isso. Essa é uma das recompensas no meio deste mundo de vaidade. Desfruta a vida com aqueles que você ama. Amém, queridos? Segundo lugar, se tudo é vaidade, o que mais é legítimo nessa vida? Quero te encorajar a assumir os riscos da generosidade. Oh Deus, eu gosto de falar sobre isso demais. Olha o que diz no capítulo 11, versículo 1, 2, 4 a 6. Diz assim: atire o seu pão sobre as águas, e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Reparta o que você tem com 7, até mesmo com 8, pois você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. E aí o texto continua no capítulo 11, versículo 4 a 6. Quem fica observando o vento não plantará, e quem fica olhando para as nuvens não colherá. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Plante de manhã a sua semente, mesmo ao entardecer não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. Olha aqui, para o autor de Eclesiastes, o futuro é incerto. O homem está limitado por um futuro desconhecido. E no meio dessas incertezas da vida, o que temos nas mãos? Sabe o que? Pão. Temos pão. Quantos aqui tem pão na mão, querido? Nas mãos. Querido, e para lançar o pão sobre as águas, presta atenção, você vai precisar de 2 coisas. Você vai precisar de fé e amor. O texto diz: atire o seu pão sobre as águas, e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Você precisa de quê para isso? Fé. Fé. Depois ele diz: reparta o que você tem com 7, ou mesmo com 8, pois você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. E aqui ele está falando ao repartir sobre amar de maneira prática. Então ouça aqui, querido. O medroso não lança o pão sobre as águas. Sabe por quê, queridos? Porque na visão dele, ele confia naquele pouco pão que está nas suas mãos. E o problema, querido, de não lançar os pães sobre as águas, não repartir, não é que lhe falta pão para repartir, mas é o medo de faltar, é a confiança no que possui em suas mãos, que leva a reter aquele pão, como se ao não repartir, ou como ao repartir, ele corresse o risco de não ter mais o que comer amanhã. Mas, querido, presta atenção, porque esse texto tem uma lei espiritual tremenda. Ele está dizendo assim, ó, lança o pão sobre as águas. E, querido, a ideia aqui é de um rio que corre, que é o rio da vida, e que quando você reparte com alguém, esse rio vai, mas um dia ele passa de volta na sua porta, e hoje você tem para repartir, e o outro não tem. Dê, porque amanhã o rio vai continuar, e você não vai ter, e é ele quem vai trazer e repartir com você. É uma lei espiritual. Então, querido, sabe qual é o princípio? Em meio a esse mundo de vaidades, lança sementes. Lança sementes. Lança sementes, querido, sem medo, porque elas voltam se elas são lançadas com amor. Não é com interesse, porque com interesse Deus vê o coração. Mas quando você faz isso com amor, pode ter certeza, vai e volta quando você precisa. Assuma os riscos, querido, não pare de repartir por causa do medo, dessa opressão maligna, que diz, vai faltar. Como é que pode faltar se o Deus que você tem é o Deus dono do ouro e da prata? Como? Diz para mim. Não falta, meu amado.
O autor nos mostra que para ser abençoado precisa lançar o pão sobre as águas. Ele dá a ideia do movimento da vida. Hoje eu ajudo, reparto, amanhã a vida me aplica uma surpresa e eu é quem sou ajudado, alguém reparte comigo. O texto segue, e há algumas coisas para serem destacadas ainda sobre repartir, porque no capítulo 5, ele vai desprezar o acúmulo da riqueza, mas ele não está falando alguém que não possuiu aqui, e porque não possuiu frustrado, diz o dinheiro não vale nada, não, ele possuiu tudo o que ele quis, ele agora está dizendo, sabe o que? O que amar o dinheiro nunca se fartará de dinheiro, porque ele está dizendo só, você vai querer mais, nunca você vai se sentir farto. O buraco aumenta. E quem amar a abundância, nunca se fartará da renda. Também isso é vaidade. Versículo 13, ele diz, há mal que vi debaixo do sol e atrai enfermidades, a riqueza que os seus donos guardam para o seu próprio dano. Ele está dizendo, quem ama o dinheiro e a abundância não colherá. E aí ele incentiva o amor. Se semear, se lançar semente, você vai colher. Um alerta, perigo às igrejas aqui. Queridos, a igreja que não é nobre para além das suas paredes, nem pode ser chamada de igreja. O cristianismo, querido, lança os seus membros para além de Jerusalém. Olha como tudo começou lá. Vão e façam discípulos. O cristianismo lança os seus membros para os confins são os seus limites. E o alvo é sai por aquela porta, meu amado, e vai repartir vida, vai repartir graça, vai repartir perdão, vai repartir milagres que você tem recebido, reparta com paixão. Foi o que Jesus fez nessa terra. Sabe o que eu creio? Que repartir no meio desse mundo de vaidades é uma das coisas que dá sentido à vida. Reparta, lance o pão sobre as águas. Terceiro lugar, se tudo é vaidade, o que é legítimo para colocar o meu coração? Eclesiastes 4, 9, 10 e 12 diz que é melhor ter companhia do que estar sozinho. Creia no valor dos relacionamentos. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Uma outra tradução diz o quê? É melhor serem dois do que um. Porque se um amigo cair, se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de $3 não se rompe com facilidade. Ouça aqui, deixa eu falar, a gente tem falado muito aqui sobre discipulado 1 a 1, né? Sim ou não, igreja? Muito. Você está entendendo o que a Bíblia está dizendo aqui? E aí, meu querido, não tem idade, não tem sexo, não tem realidade. Ele vai dizer o seguinte, é melhor ser dois do que um. Porque quando você cair, o outro vai te ajudar a levantar. Meu querido, você não pensa, você imagina em viver a sua vida sozinho? E tem gente que fala, não acredito nesse negócio de discipulado aí, não. Ih, rapaz, esse negócio. Meu querido, Deus pensou em meio a essa vaidade de vida, no presente de relacionamentos. Ah, pastor, mas sabe como é que é? O pessoal fofoca lá na célula. Fofoca mesmo, gente. Ah, eu não fofoco, glória a Deus. E cuidado para você não estar mentindo. Glória a Deus, porque lá com o seu maridinho, lá você começa a... Nós somos essa desgraça mesmo. Só que a graça vem e opera no nosso meio. E se o seu irmão fofocar, o seu discipulador, você chama e fala, meu amado, eu te abri a minha vida, não faz isso não. Chama uma vez, fala para ele vai dizer perdão, irmão. Se ele falar perdão e fofocar de novo, você chama de novo e chama um outro. Vem cá. 3 vezes basta. Ou ele muda ou ele some, sabia que é assim? Mas Deus tem as estratégias de ir ajeitando o seu corpo. Mas para com essa coisa de não viver coisas que estão na palavra pelas frustrações, pelas decepções, ninguém aqui é criança não, gente. Vamos amadurecer. A Bíblia diz o que? Como o ferro afia o ferro, assim o seu companheiro afia o seu companheiro. Deus estabeleceu homens, relacionamentos interpessoais para que nós amadureçamos, irmãos. Semana passada eu disse que eu não gosto de um tipo de gente, lembra? Como eu disse isso à noite, eu quero pedir perdão.
Porque eu gosto de todo tipo de gente. Eu gosto mesmo. Mas a gente, na comunicação, é um desafio, né? Eu quero corrigir aquela minha fala dizendo, eu não gosto de alguns tipos de comportamentos. Eu continuo gostando de pessoas. Tudo bem? Perdão para quem estava aqui e ouviu aquela palavra minha. Mas deixa eu dizer uma coisa. Às vezes a gente é frágil, sabia? É sério. Esses dias, uma das minhas filhas chegou da escola. São crianças, e crianças são frágeis, certo ou não? E ela abriu o coração com o papai e com a mamãe, que na hora do intervalo, é uma escola nova, se sentiu assim um pouco de lado e tal. Chamei para uma conversa à tarde, ouvi o coraçãozinho dela. Falei, filhinha, o papai se sentiu isso muitas vezes, já sentiu isso muitas vezes na vida. Sabia que às vezes ainda sinto isso? Faz parte. Eu queria tratar com ela de que a vida é isso mesmo. Vamos sair da ilusão. A vida é assim. Às vezes alguns te rejeitam, outros te aceitam. Alguns falam bem, outros falam mal. Não é assim? Agora a nossa fragilidade é porque a gente tem uma identidade que não está bem definida. Quem eu sou? Eu estava querendo trabalhar isso no coração das minhas filhas. A gente vem tentando trabalhar. Você só existe, e você existe porque alguém que é o Criador do universo, pensa nisso, Senhor de tudo, Todo-Poderoso, decidiu fazer você. Tem valor para você isso? Faz algum sentido? Segundo, falando para as minhas filhas, você sabe de alguém que ama você, além de Deus que te criou? Ah, você, papai, a mamãe, a minha mana, quem mais? A vovô, vovó, o outro vovó. Ah, quem mais? Ah, meus primos, vovó. Ah, meus tios, ah, meus tios, ah, quem mais? Ah, as minhas amiguinhas da escola. A Pâmela. Ah, não sei o que. Presta atenção. Ah, fulano de tal, fulano de tal. Ah, é? Então tem gente que te ama? Tem. Muita? Deu para contar? Nem perdeu a conta. Então, quando você ouvir esse tipo de coisa, ou tiver esse tipo de coisa que vai acontecer na tua vida toda, você precisa saber quem você é. E ao invés de se afastar, se posiciona. Fica lá. Consegue entender? E a gente vai na vida sofrendo essas coisas, a gente vai se isolando da célula, a gente vai largando o discipulador. Por trás disso, meu amado, tem o diabo querendo afastar você de uma das bênçãos da vida, que são os relacionamentos. Vamos amadurecer. É melhor ter companhia do que estar sozinho. E aí, querido, é tão bom quando você está numa célula, você passa por uma luta, o povo ora com você, batalha com você, chora com você, divide com você, reparte mesmo. Gente, vamos crescer assim. Quer seja solteiro, casado, divorciado, jovem, adolescente, idoso, é melhor ser dois do que um, é um princípio. Ou seja, em meio a essa vida de vaidades, relacionamentos saudáveis é um presente que Deus nos oferece. Há um valor tremendo na comunhão. E o princípio, querido, é que para que se viver bem nessa vida de vaidades, eu preciso de pessoas. Porque no meio do frio eu vou ser aquecido por Ele. No meio da solidão, eu vou ser abraçado e acolhido. Na história do coronel, querido, no meio do frio, da solidão de Lupécio, do isolamento, não há realização, não há alegria, não há festa. Você já viu o churrasco bom de uma pessoa só? Hã? É sempre melhor quando tem mais gente, é ou não é? Claro! Chimarrão sozinho é uma coisa, com gente é outra coisa. É bênção, querido. A propósito, eu estava pensando um pouco sobre a nossa cultura gaúcha. Eu digo a nossa porque eu sou nordestino, arretado. Na verdade, assim, eu não sei o que eu sou até hoje. Não, é sério. Porque eu nasci em São Luís do Maranhão, saí de lá com 6 meses ou 3, eu nunca sei 6, né, Martim? Martim que sabe da minha história melhor que eu. 6 meses, fui morar em Recife.
de Recife fui para Brasília, de Brasília fui para Tocantins, que era Goiás, hoje é Tocantins, que não tinha nem o estado do Tocantins, depois Maranhão, Carolina, depois Brasília, onde eu vivi mais tempo da minha vida, né, antes daqui, e de Carolina, ou de Brasília, Curitiba, de Curitiba aqui. E eu estou no meu recorde, 14 anos, dia 3 de março agora completo. Tenho 2 filhas gaúchas com a Martinha. Então assim, eu sou realmente mais gaúcho do que qualquer coisa hoje. Embora o meu sotaque não tenha nada a ver. Mas deixa eu falar. Tem 2 coisas na nossa cultura que são absolutamente cooperadoras para o cristianismo. Sabe o que é? Os nossos churrascos. E o chimarrão. São 2 coisas da nossa cultura que nós precisamos aprender a usar para a salvação de vidas de pessoas. Porque já é tão natural, cara. Já está tão na veia da gente. Só o que está faltando, sabe o que é? No meio dessa roda de chimarrão, você contar o que Jesus está fazendo por você. É no meio daquele churrasco separar antes de comer tudo, por amor de Deus. E dizer, deixa eu contar uma história para vocês. E conta o que Deus fez na tua vida. Conta para o teu vizinho. Conta, gente. Meu amado, Jean-Paul Sartre, uma peça teatral chamada Saia das Quatro Paredes dele, autoria dele. Ele apresenta o fato de que todas as relações passam por tensões. Por quê? Porque todos nós somos livres. Se todos são livres, então vai acontecer tensão nos nossos relacionamentos. Pois pressupõe, querido, 2 seres humanos livres. E você não pode forçar o outro a ser ou fazer o que você quer. E quando você entende isso, as diferenças que nós temos, por exemplo, no casamento, ela é assim, eu sou assim, e você aprende a olhar para isso como um grande presente de Deus, querido, nós vamos crescendo mutuamente. Você não pensa aí em gente diferente, aí Martinha? Eu nordestino e ela filha de russo. Eita negócio. Eu líder, ela líder. Eu um tipo de vida, ela outro tipo de vida. E Deus vai junto a nós 2. Sabe o que Ele quer? Ele quer tratar. Já disse o nosso querido pastor Armando Bispo, né? No nosso retiro de casais recentemente. Ele fez uma pergunta, eu faço para você hoje que está aqui. Poderia Deus ter inventado o casamento mais para minha santificação do que para minha satisfação? Faz a transição para o contexto de relacionamentos interpessoais. Eu digo, sabe o que? Poderia Deus ter inventado esse negócio de gente, de se relacionar, de conviver, mais para minha santificação do que para minha satisfação? Eu creio que sim. Eu creio que Deus usa os nossos relacionamentos para a santificação da nossa vida. Por isso, meu querido, não se afasta não. Não entra no isolamento. Não sai da célula. Para com esse negócio. Conviva, chama alguém, discipula, seja discipulado. Porque Deus vai forjando a nossa vida através de tudo isso. Só assim o outro me faz crescer. Eu creio, querido. Quero terminar indo para o 4º ponto. Se essa vida de vaidades tem coisas que podem ser focadas, tiradas, ou isso aqui vale a pena. Vamos relembrar o que é? Em primeiro lugar, o que? Já esqueceram? Desfruta da tua vida com aqueles que você ama. Segundo é o quê? Assuma os riscos da generosidade. Terceiro, creia na bênção dos relacionamentos. Em 4º lugar e último, para mim o mais importante. No meio dessa vida de vaidades, o que vale é temer a Deus. Mas olha o que o autor vai dizer para nós. Eclesiastes 12, 1, 13 a 14, ele diz assim: lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade, antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos em que você dirá, não tenho satisfação neles. Agora que já se ouviu tudo,
aqui está a conclusão. Olha lá, o autor está dizendo, depois de toda a reflexão que eu fiz, que eu escrevi, de tudo que eu disse aqui, finalmente eu cheguei no cerne. Ele vai dizer: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem, pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo que está escondido, seja bom ou seja mal. Então ouçam, amados, no meio do pavor da vida, do escuro da jornada, nós precisamos ter luz. E os mandamentos são lâmpada para o escuro da jornada. Lá no Salmo 119, 105 diz o quê? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, amados, os mandamentos, aquilo que está revelado nas Escrituras, vão acender no meio da escuridão e dar sentido a essa vida de vaidades. Eu pergunto, será que temos nos colocado diante de Deus, da sua face, da sua palavra, do seu sorriso? Será que estamos temendo a Deus e usando a palavra do Dr. Page? Recentemente pregou aqui no domingo de manhã. Ele definiu temor a Deus da seguinte maneira: no meio da guerra, da luta, de qualquer coisa, pecado, tema a Deus, meu amado. E temer a Deus não é correr de Deus, mas temer a Deus é correr na direção dEle. Temos corrido na direção de Deus em meio à vida? Ou será que estamos atrás dos castelos e mansões, corrida vã? Em meio a essa vida de vaidades, o autor nos dá o foco, a conclusão dele, de toda a reflexão. E lembre-se quem foi Salomão, mais uma vez: o maior rei, mais sábio, possuiu tudo o que quis. A propósito, capítulo 2, versículo 10 diz assim, sobre Salomão, ele falando: não me neguei nada que os meus olhos desejaram, eu não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Ou seja, ele sabia o que ele estava falando, então ele diz: mas tudo foi vaidade. O que valeu mesmo foi temer a Deus e obedecê-lo, porque este é o propósito da vida. Amém, queridos? Minha conclusão: o mesmo Salomão, escrevendo os provérbios, ele diz, sabe o quê? Que a sabedoria está nas praças, nas ruas, nas esquinas, certo? O que ele está querendo dizer é que se nós buscarmos a sabedoria, nós vamos encontrar, porque ela se revela através dos loucos, dos simples. E mais do que isso, eu quero concluir com duas histórias. Uma é uma declaração e a outra é o final da vida de alguém. Porque o início desse culto, a mensagem foi sobre o herdeiro de si mesmo. Eu quero terminar te dando foco. Dalai Lama. Eu não queria que você me julgasse por eu ter pego as frases desse homem hoje, tá? Porque se Deus fala até através de um jumento, Ele fala porque Ele quiser, certo? Ele foi questionado. A pergunta que fizeram para ele foi: o que te surpreende mais na humanidade? Sabe o que esse homem respondeu? É digno de ser citado, sim. Ele respondeu assim: os homens perdem a saúde para juntar dinheiro, depois perdem o dinheiro para recuperar a saúde. E por pensarem ansiosamente sobre o futuro, esquecem do presente de tal forma que acabam por não viver nem o presente nem o futuro. E vivem como se fossem morrer, e morrem como se nunca tivessem vivido. Dá para a gente aprender algo? De manhã, no final da minha mensagem, alguém me pegou ali, um dos seminaristas, falou: Tércio, tem uma coisa que eu queria que você visse, e me entregou algo, mandou para o meu e-mail, eu abri em casa. Eu quero concluir então com finalmente essa história. A história de Alexandre o Grande. Depois de Salomão, tido como um dos maiores e mais ricos e milionários imperadores da história. Foi imperador só por 13 anos,
mas foram 13 anos que fizeram dele o imperador mais próspero, depois de Salomão. Agora ouça bem o que eu vou falar. Esse homem comandava exércitos e a história conta que Alexandre o Grande não perdeu sequer nenhuma batalha das que ele enfrentou durante os 13 anos. Ajuntou muitas riquezas, se tornou famoso, mas morreu muito cedo, aos 33 anos de idade. Mas ele chamou os seus generais e ele fez 3 pedidos para os seus generais acerca da sua morte. O principal general dele, não entendendo os pedidos, disse: não, você tem que explicar o porquê você está pedindo isso. E ele explica os três pedidos, dando os 3 motivos para aquilo. Eu quero terminar com esses 3 pedidos. O primeiro deles foi que os melhores médicos do seu império carregassem o seu caixão. Depois, que toda a prata e ouro que tivesse sobrado fosse espalhada, jogado nas ruas, à medida que o caixão fosse sendo levado. E terceiro, que as mãos dele vazias ficassem de fora do caixão. E foi exatamente isso que fizeram com ele. A explicação das 3 coisas era que na sua morte ele queria comunicar 3 coisas. A primeira delas é que nem os médicos, melhores médicos, podem resolver o problema da morte quando chega. Segundo, que as nossas riquezas, quando nós morremos, acabam. Terceiro, que de mãos vazias chegamos nesse mundo e de mãos vazias nós vamos partir. Eu fico pensando, que vida nós queremos viver nessa terra? Por isso que Salomão tem toda a razão em dizer: vaidade, tudo é vaidade. Podemos terminar dizendo isso de outra maneira agora? Vamos lá? Vaidade, tudo é vaidade. Então o que sobra para nós, que é a nossa quarta, vai lá, desfruta com a tua família, aprende a repartir, seja generoso, lança o pão sobre as águas, viva relacionamentos profundos. Mas o principal de tudo na vida, dessa vida de vaidade, é o que, queridos? Teme ao Senhor, por favor. Deixa eu pedir uma coisa a você. Eu quero pedir isso de coração. Eu não sei o que você vai fazer com o meu pedido. Esses dias me perguntaram, fizeram uma pergunta bem legítima para mim. Eu acho que talvez pelas minhas loucuras e sonhos, perguntaram para mim: pastor, você pensa em viver quanto tempo aqui? Sei não sei se eu vou estar vivo amanhã, né? Mas eu gostaria de viver os meus próximos 25 anos, se a igreja conseguir me suportar mais 25 anos, vou dizer, só mesmo um milagre. Vou estar com os meus 63 anos, 65 por aí. Estou com 43 hoje. Eu queria isso, eu gostaria. Desejo da Martinho também. Eu não sei se Deus vai permitir isso, não. Mas como eu gostaria que Ele me desse essa graça. Mas, meu amado, eu olho para isso aqui, eu vejo multidões aqui. Com os meus olhos de fé eu vejo. Eu vejo esse lugar pequeno. Nós estamos pagando aluguel aqui por mais 3 anos. Vamos vender aquela sede nossa lá e vamos comprar um lugar. Porque ele vai faltar lugar. Não porque nós somos alguma coisa, mas é porque essa cidade, se nós decidirmos a viver assim, queridos, assim. O que aconteceu lá em Atos com aquela igreja que diz assim, que a igreja caiu na graça do povo, é o que vai acontecer com a minha vida e a sua vida nessa cidade aqui. O povo vai começar a querer entender que vida é essa aí.
Rapaz, no meio dessa vida de vaidade, eu escolhi um caminho, sabe? E você vai falar para ele qual é o caminho que está te levando para essa vida de bênção no meio da miséria e da loucura dessa vida. Eu queria pedir para você isso, cara. Não gasta a sua vida com esse mundo de vaidades, não, meu amado. A vida pode ter propósito. Pega a tua família, os teus bens, tua profissão. Por favor, eu não quero que ninguém largue profissão aí. Se o povo começa a largar achando que eu estou falando, todo mundo tem que ser pastor nessa igreja. Você tem que ser pastor mesmo, lá no seu trabalho, lá na sua empresa. Ser luz e sal lá, como empresário, como dona de casa. É isso mesmo. Mas por favor, gente, não finge vida cristã, porque é pior do que você não ter conhecido. Está lá em 1 Pedro. Melhor seria não ter conhecido o caminho da justiça do que conhecendo se desviar dele. É como o cão que vomitou, sai, mas depois volta para comer o vômito. É como a porca que foi lavada e volta para se envolver lá na lama de novo. Não é essa vida que Deus tem para nós, amém, igreja? Eu quero terminar desafiando você, seja você que está aqui, você que está na internet ouvindo essa palavra, a assumir compromisso de vida com Deus em meio a esse mundo de vaidades. Dizer, Senhor, eu vou temer ao Senhor acima de tudo. Hoje à tarde, eu separo 1 hora para orar antes de vir para cá, antes do nosso tempo lá em casa. De manhã antes de vir, à tarde também. Tenho feito o compromisso que eu não ligo televisão. Quero gastar meu tempo com isso agora não. Domingo eu estou focado. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu estava chorando na presença de Deus e dizendo, Senhor, som do meu coração aqui. O meu primeiro. O que o Senhor quer continuar transformando em mim? Nossa, gente, deixa eu falar para você. Sabe aquela coisa do aprender a ouvir, né? Eu fiquei em silêncio. Pois pensa aí, o Espírito falou uns negócios para mim lá forte. Você não está falando de submissão aí, cara? Tem coisas pequenas que você não está submetendo ao que eu estou te falando. E ontem eu estava com um discípulo aqui, ó, Maurício, está bem aqui na minha frente, dizendo para ele, Maurício, o Senhor me lembrou da minha conversa contigo ontem, Maurício. E falou para mim, não fale para o Maurício se você não quiser se submeter a essas coisas. Eu quero te dizer, é comigo, Maurício. Temer ao Senhor e obedecer traz bênção sobre a nossa vida. Amém? Você quer isso? Eu quero, de maneira bem simples, perguntar: quantas pessoas estão aqui nesse lugar e querem entregar a sua vida a Cristo Jesus essa noite aqui? Faz um sinal. Eu quero fazer de Jesus o Senhor da minha vida. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Eu queria que todos vocês viessem aqui à frente agora. Pode vir, sai do seu lugar. Pode vir, faz favor, vem aqui à frente. Pode vir. Nós queremos orar, impor as mãos sobre vocês, abençoá-los aqui, sua família. Pode vir. Pode vir, querido. Sai do seu lugar aí, sem vergonha, sem medo, sem nada. Vem aqui. Nós queremos orar com você. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Louvado seja. Bendito seja. Deus é bom. Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Repartir, né? Deixa eu contar uma história simples. Esse cara aqui, Alexandre, eu amo demais. Alexandre foi vizinho nosso por muitos anos, né, Alexandre? Alexandre está na jornada de conhecer Cristo. E sábado eu estava vindo para cá de manhã e na sexta liguei para ele, a gente marcou um encontro aqui, liguei para ele e falei: Alexandre, traz a tua Bíblia, tu tem Bíblia? Ele falou: não, não tenho Bíblia não. Aí eu ganhei uma há muito tempo, mas não sei onde está. Eu falei: tá bom, eu levo para ti. Aí eu trouxe. A Bíblia que eu ia trazer para ele eu não consegui comprar. E eu tinha comprado uma Bíblia, dá licença. Bíblia de estudo do desafio de todo homem. Eu comprei tem 15 dias, eu escolhi a dedo essa Bíblia.
Cara, eu estava na feira, numa feira que não sei quantos lugares de comprar de Bíblia tinha lá, eu escolhi a dedo essa. Aí eu cheguei, quando eu cheguei para me encontrar com ele, sem a Bíblia que eu não tinha conseguido aqui, eu ia trazer para ele. Aí eu estava vindo e falei, Deus, poxa vida. Aí o Senhor falou, não é que você não conseguiu, eu não deixei você achar a Bíblia, porque é essa aí que você vai dar para ele. Gente, você acredita que eu olhei para a Bíblia e falei, não, essa eu não vou dar não. Eu já falei isso para ele, não falei não, né, Senhor? Falei para ele sim. Essa eu não dou não, essa eu escolhi a dedo. Pois é, mas é essa que você vai dar. Aí eu sentei aqui um pouquinho antes dele chegar, abri, cheguei bem no lugar que era coisa que Deus queria falar com ele. Aí você está entendendo por que é essa Bíblia? Dá a Bíblia, rapaz. Aí quando ele chegou, entrou no carro um pouquinho, ele estava com a Bíblia, aquela que ele tinha, ele estava com ela. Aí eu falei, opa, me livrei. Oh, gente, Deus é tão legal. Quando eu entrei na sala com ele, eu estava lá, a gente falou uma meia hora, e o Espírito só falava assim, dá a Bíblia, rapaz, você dá a Bíblia. No final da reunião, eu virei para ele e contei isso para ele, cara, essa Bíblia é sua, ela não é minha. Sabe, amados, andar dirigido pelo Espírito Santo é a melhor coisa do mundo. Tema a Deus e obedeça, nas pequenas e nas grandes coisas, isso traz bênção.